A história que eu vou contar hoje foi retirada desse livro, o livro da sabedoria de São Cipriano. Tudo o que eu vou falar nesse vídeo agora não representa aquilo que eu creio e professo. As palavras que eu vou falar são exatamente as mesmas do livro. Lembre-se, esse livro é um compilado de relatos muito antigo, que contam histórias relatadas primeiramente de boca em boca e que posteriormente se tornaram um livro. Provavelmente, essa história nunca aconteceu de verdade, mas relata um tempo há muito esquecido que fala de magias, bruxos, pactos e superstições antigas. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Victor Ciderol, um camponês francês que fez um pacto com o demônio e entregou não somente a sua alma, mas também a alma de seus próprios filhos ao diabo. Vamos descobrir como tudo isso se deu e qual vai ser a conclusão dessa história. Acredite, você vai se surpreender não somente com o final dela, mas também com o relato todo em si. Apesar de ser um tanto quanto sinistro, tem seus momentos de curiosidade e, por que não, de comédia. Uma comédia ácida e sombria, mas ainda assim uma comédia. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e, para não perder nenhum vídeo futuro, clique no sininho de notificações. Eu me chamo Yuri Ciganinho e você é muito bem-vindo ao canal Fisiolofia. Essa história foi narrada no livro intitulado As Ciências Ocultas, publicado na França. Victor Ciderol era lavrador na aldeia de Corte, distante 5 léguas de Paris. Esse homem era dotado de grande inteligência, e achando que as terras da aldeia não seriam dignas de serem lavradas por ele, deixava grande parte delas sem cultivo, resultado daí ter sempre pouca colheita. Seus vizinhos agricultores lhe chamavam de preguiçoso e vadio, coisa que o aborrecia muito. Um dia, tomado de grande mal-estar enquanto trabalhava, ao encontrar uma sementeira, deixou o jugo atravessado em cima do timão do arado e disse: "Aqui te deixo para sempre, meu velho arado, que o diabo te leve assim como os demais apetrechos da lavoura que tenho em casa." Mal acabou de proferir essas palavras, Ciderol ouviu ecoar pelo espaço palavras que pareciam sair do fundo da terra. "Tira-lhe o jugo, que eu não quero nada com a cruz." O lavrador, temendo de susto, colocou o jugo sob o cachaço dos bois e fugiu para dentro de casa, com os cabelos em pé, quase sem fala. No dia seguinte, logo ao romper do dia, levantou-se e, indo ao alpendre, percebeu que todas as ferramentas da lavoura haviam desaparecido. Correu até o local onde havia deixado o arado e viu que ele também havia sumido. Poucos dias depois, vendeu a casa e as terras e foi para Paris, onde alugou um quarto para morar. Ao guardar o dinheiro que levava, encontrou por acaso, escondido entre 2 traves, um pequeno livro de feitiçaria, do qual já ouvia falar muito na aldeia, mas que lhe era inteiramente desconhecido. Era o livro Engrimaços, de São Cipriano. Nesse livro, Ciderol viu que se podia pôr em relações estreitas e amigas com o demônio. Ele achou que poderia pactuar com o demônio e fazer fortuna, uma vez que já considerava Lúcifer seu amigo.
visto ter dado a ele seu arado e a coleção de ferramentas. Depois de estudar bem o livro, Siderol se dirigiu até uma senhora que criava galinhas e comprou uma galinha preta, própria para as conjurações diabólicas, e levou-a até uma encruzilhada em Neuilly, porque o demônio infesta as cruzes formadas pelos 4 caminhos. Com o galho de uma árvore, riscou um círculo em torno de si, pôs a galinha nesse centro e à meia-noite em ponto pronunciou 3 palavras que havia aprendido no livro. A galinha começou a estribuchar e morreu. Logo em seguida, a terra tremeu, e dessa convulsão, a lua toda manchada de sangue desceu rapidamente sobre a encruzilhada de Neuilly e retornou ao seu lugar. O demônio surgiu como uma figura alta e corpulenta, com grandes chifres de carneiro, um enorme rabo, pés de bode, com o corpo todo coberto de pelos e uma capa vermelha com detalhes dourados. Ele sempre usa essa imagem quando aparece às pessoas pela primeira vez. Assim que o aldeão o viu, foi acometido por um calafrio extraordinário, pois nenhum homem, por mais corajoso que seja, conseguirá encarar o rei das trevas sem se abalar. Disse-lhe o demônio com sua voz metálica e aterradora: "Que queres tu de mim?" É isso o que ele costuma perguntar aos humanos que o invocam. Siderol exultou, pois desejava fazer um único pedido que o tornasse rico e poderoso. Victor Siderol, com sua privilegiada inteligência, imaginou que o melhor dom que poderia ter seria o de adivinhar o futuro, todas as vezes que quisesse, pois dessa forma levaria sempre grande vantagem sobre as outras pessoas, e foi isso que pediu, com que o demônio concordou com muita boa vontade. Feito isso, o demônio tirou de sua bolsa um papel onde estava registrada a doação da alma de Siderol. Com o esporão de seu dedo mínimo, o demônio picou o dedo de Siderol e o fez assinar a doação com sangue, e desapareceu de vista. Logo, o lavrador pôde comprovar o que havia adquirido em troca da sua alma. Ao sentir-se faminto, perguntou ao demônio particular onde haveria os alimentos que ele precisava para comer. O diabo sussurrou-lhe: "Sairás de tua casa ao levantar do sol. Encontrarás um monte de pedra. Uma delas é talhada em pilastra. Ergue-a e acharás o que queres." Mesmo sem convencer-se de que haveria de encontrar alimentos debaixo de uma pedra, Siderol fez o que o demônio mandou. Depois de muito caminhar, já sentindo-se atormentado pela fome, chamou novamente o diabo. O espírito mau segredou-lhe ao ouvido: "Tens ainda pouca fé no meu poder. É por isso que ainda não achaste as pedras de que lhe falei. Vê aquele palácio lá longe e aquelas pedras amontoadas no canto? Pois é para lá que deves ir." O aldeão foi até lá e achou a tal pilastra, sob a qual encontrou um buraco, onde havia uma refeição fresca e farta. Levou para casa da melhor maneira possível a refeição e a comeu com grande apetite. Satisfeito, não mais sentindo fome, o aldeão resolveu ir adiante e pediu ao demônio que lhe indicasse o local onde estaria um tesouro escondido que não pertencesse a ninguém. Nas estradas do Monte Cárdalo há uma mina de ouro desconhecida. "E como eu poderia explorá-la?" perguntou Siderol. "Com a cabalística dos mouros, que te darei brevemente. Mas, diz-me, gostas de dar esmola aos pobres?" Ao receber uma afirmativa como resposta, o demônio mandou que ele distribuísse tudo o que tinha, pois enquanto possuísse uma só moeda, a terra não lhe abriria para lhe dar as riquezas que se achavam em suas entranhas. Siderol prometeu que no dia seguinte distribuiria tudo aos pobres e pediu que o diabo lhe contasse onde estaria um tesouro que pudesse explorar naquele dia mesmo. O demônio lhe lembrou
que antes deveria dar tudo aos pobres, mas mesmo assim indicou um lugar, em Beione, onde um homem muito rico costumava enterrar dobrões de ouro, do qual podia se apropriar. Ciderol não concordou, pois aquele tesouro, disse ao demônio, já tinha dono. O demônio se enfureceu e lembrou a Ciderol que ele lhe pertencia, que sua alma já estava comprometida e que ele devia fazer o que o seu senhor, Lúcifer, mandasse. Mas sossega, o dono do tesouro está moribundo e morrerá amanhã. Como ninguém mais conhece onde ele esconde o tesouro, ficará lá enterrado esperando por ti. Mas em que lugar, em qual país fica Beione, onde está enterrado o tesouro? Perguntou Ciderol. Na planície hispânica, no último extremo norte, próximo da estrada de Santiago. Chegando aos Pirineus, senta-te na estrada e espera que passe os peregrinos que vêm de Roma para Compostela. Aqueles danados que nunca quiseram me vender suas almas, acompanha-os e acharás o tesouro do moribundo. Parta sem demora. Diabo, farei o que ordenas, mas não conheceis mais tesouro algum? Sim, naquele reino longínquo, há mais ouro enterrado que em todos os outros lugares onde se fala a língua dos árabes e dos mouros. E se lá chegares com vida, indaga aos povos que vou te nomear. Há naquele país a riqueza de mais de 6 reinos. Vá, pois, ao teu destino e chama-me quando precisares de auxílio. Já que me desses a alma, hei de fazer-te feliz. Mas como irei abrir a terra para extrair todo esse ouro? Transporta-te aos lugares que te indiquei. E aqui tens essa lanterna. Acende-a sempre que desejares alguma coisa e serás imediatamente atendido. O ex-lavador despediu-se e foi distribuir todo o seu dinheiro aos pobres. Ao atravessar uma praça, leu um cartaz. Extrai-se amanhã a loteria gaulesa. Lembrou-se de que poderia arranjar uma fortuna por meio de um bilhete da loteria, mas não tinha mais nenhum dinheiro para comprar o tal bilhete. À noite, recolheu-se nas ruínas de uma casa, e como estava muito escuro, acendeu a lanterna que o demônio havia lhe dado, e viu, ao pé da velha porta carcomida pelo tempo, uma moeda de ouro. Guardou o dinheiro, e pela manhã chamou o demônio e perguntou-lhe quais os números que seriam premiados. Os 5 prêmios maiores sairão para os números 7, 2, 49, 5 e 861. Victor Ciderol, com a moeda de ouro, comprou o bilhete de número 7 ao meio-dia. Quando os prêmios foram extraídos, ele ganhou uma fortuna de 75 mil cunhos de ouro. Depois de receber o prêmio, Ciderol comeu em um dos melhores restaurantes. Vestiu-se com a melhor roupa que encontrou e se hospedou no melhor quarto do mais caro hotel. Novamente chamou por Lúcifer e lhe indagou onde poderia achar uma jovem bonita para ser sua amante. No teatro grego, onde se apresenta hoje uma peça de Esquilo. No teatro, entre tantas pessoas, a maior parte nobre encontrou 2 mulheres, uma já idosa e outra no esplendor da mocidade. Aproximou-se delas com desembaraço e confiança e apresentou-se, declarando suas intenções. A velha, que dizia-se ser a mãe, aproximou-se e disse a Ciderol que lhe daria muito gosto a união de sua filha com um cavalheiro tão distinto. Vendo-se tão bem aceito,
Victor deu o braço à jovem e foram os três assistir ao espetáculo. Na saída do teatro, convidou-as para cear. Durante a ceia, ficou sabendo que as duas tratavam de um processo de uma herança em Roma e deram a entender que o juiz não recusaria receber 2.000 cunhos de ouro para resolver o pleito a favor delas. Siderol ofereceu a quantia a elas, mostrando o dinheiro vivo, tirando de sua bolsa. A senhora aceitou o empréstimo desde que ele aceitasse uma declaração formal. Ele concordou. Enquanto a senhora retirou-se ao escritório para escrever a declaração, Siderol viu-se sozinho com a moça e julgou que depois de emprestar 2.000 cunhos de ouro, poderia tomar algumas liberdades. E foi o que fez. A pobre pequena chorou. Ele enxugou-lhe as lágrimas. Ele lhe prometeu casamento, desde que nada dissesse à mãe. Depois que a senhora voltou, os três entabularam uma nova conversa e Siderol convidou-as para jantar no dia seguinte, no salão do hotel onde estava hospedado. Ele tinha combinado com o tabelião para que estivesse lá na hora do jantar e foi comprar um cofre de joias para oferecer à noiva. E foi tão pródigo que, ao voltar para casa, somente lhe restaram uns 500 cunhos de ouro. Entregou o cofre à moça e foi falar com o tabelião para lavrar a certidão que o ligaria àquela que tanto o transtornara. Mãe e filha despediram-se dele com toda a cordialidade e pediram para que não se demorasse. Depois de uma hora, Siderol voltou acompanhado do tabelião e não encontrou ninguém no salão. Percorreu a casa, chamou o dono do hotel e veio a saber que as duas senhoras tinham saído. Somente aí teve um pressentimento. Foi ao armário e viu que o cofre de joias havia partido com as duas senhoras e no lugar dele havia um bilhete. Quando uma moça esperta encontra um asno, pega-lhe uma peça. Esta é a regra. No futuro, antes de se meter nesses assuntos, estude-os primeiro, que a lição lhe seja útil. O infeliz começou a vociferar contra o diabo. Satanás apareceu e lhe perguntou: foi eu que te inclinou essa mulher? Não, respondeu Siderol. Pois, então, não tens que se queixar de mim. Para ser homem feliz e gozar de minha estima, não deves se meter com mulher dessa qualidade. Se eu metesse mulheres nos meus negócios, por certo, não daria bom resultado. Então Siderol perguntou aflito: mas não vais ajudar-me a recuperar as joias e o dinheiro? Claro que não, respondeu o diabo. Dinheiro que cai nas mãos de aventureiras é o mesmo que ficar encantado dentro da terra. Se conhecer as palavras do desencanto, e além do mais, meu compromisso é aconselhar-te e não trabalhar por ti. Ao ouvir isso, Siderol se revoltou e, fazendo uma cruz no chão, gritou: some-te da minha vida, maldito! Some-te, já que teu poder é tão limitado. De repente, o demônio desapareceu e Siderol, depois de alguns minutos, lembrou-se de sua lanterna para tornar a adquirir o dinheiro. Quando a procurou, porém, nada encontrou. O demônio a havia levado consigo. Vendo-se exaurido e com pouco dinheiro, Victor Siderol tratou de publicar o livro O Feiticeiro Gaulês, inspirado no livro de São Cipriano que havia estudado, porque um astrólogo previu que o livro venderia muitos exemplares por altas somas se o recheasse de coisas diabólicas. Siderol tratou de escrever adivinhações onde predizia os dias em que altas personalidades da igreja
iriam morrer. Revoltado, o bispo mandou prender por feitiçaria e queria que ele fosse queimado como bruxo. Assustado, Victor, quando se viu preso, chamou novamente por Lúcifer. Depois de lhe pedir perdão das suas culpas, implorou que o salvasse daquele perigo, o que o diabo negou. Então de que me serves, espírito infernal? Como tu és a arte de adivinhar, se não posso fugir às perseguições que me fazem? Eu te digo onde há rios de dinheiro, mas tu te envolves com mulheres. Mostro onde estão os tesouros, mas em vez de tu ires desenterrá-los, preferes escrever predições. Quem te mandou jogar na loteria? Mas quem inventou, assim como todos os outros jogos? Fui eu, para mortificar as almas viciosas, porque desta forma acabam os dias mais depressa, e mais depressa tomo conta delas. És tu quem impulsionas o homem ao crime? Que não conheces ainda a inimiga e poderosa mão que arrasta o homem a todos os excessos? O jogo nunca deu felicidade a ninguém. Vai escavar as terras que te indiquei. Toma conta desses tesouros que são teus, mas para que eles sejam úteis, não jogues nunca. Anda, marcha. Para lá da velha Toledo acharás ouro sobre ouro, e dirás que bem te valeu fazer pacto comigo. O diabo abriu-lhe a porta da cadeia e Victor partiu. Atravessou os Pirineus e levou 52 dias para chegar a Bar-Cavoar. Na passagem da província de Valladolid para o reino da Galícia, sentiu-se muito cansado e reparou que seus sapatos já não tinham solas. Chamou o espírito maligno e lhe pediu calçados e o que comer. O diabo apareceu e, apontando para uma direção, disse: lá longe, onde está a povoação de Santiogoso, siga e encontrarás comida pelo caminho. Depois, encaminhe-se para o norte, onde a fortuna o espera. Mas não posso andar sem sapatos. Não podes me arranjar algo de tão pouca valia? Posso, mas não te arranjarei. Ouça com atenção. O Deus que antes adoravas disse ao homem que ele deveria ganhar o pão com o suor do rosto. Não é certo? Disse: mas não é assim que quero ganhar o meu. Prefiro ir desencantar os tesouros que me apontassem. Muito bem. O teu Deus antigo é o Rei dos céus e eu sou o Rei dos infernos. Ele dá a lei aos seus vassalos e eu dou aos meus. Para que gozes de minha proteção, é necessário também algum sacrifício. Vá ao teu destino, e para conseguires aventura, vale bem o martírio de trilhar descalço o teu caminho. Sideró pediu a bênção ao demônio e partiu descalço. Se você chegou até aqui, é porque está gostando dessa história. Se ainda não deixou seu like, por favor, não se esqueça de fazer isso. É muito importante para o nosso canal. E se ainda não for inscrito, inscreva-se agora. E se quiser continuar acompanhando essa história e descobrir como tudo termina, peço que vá até a descrição desse vídeo, onde eu vou deixar o link da segunda parte dessa história. Ou você pode clicar no card que está aparecendo aqui em cima
para continuar assistindo essa história incrível até o final. Vamos lá?